Olá, meu nome é Og Rocha, sou fotógrafo, sou paraense, radicado no Amapá. Estou no Amapá há pelo menos 22 anos. A minha relação com a fotografia, ela nasce muito cedo, né? Meu pai, que era fotógrafo, né, nos passou não só a profissão, mas também a paixão pela fotografia, né? Desde cedo meu pai levava a gente para dentro do laboratório, dentro do estúdio. A gente tinha um estúdio em casa, né, e um laboratório também. Então meu pai me ensinou a manusear a câmera fotográfica e também me levava para dentro do estúdio para poder revelar e produzir as fotos, né. Então a minha relação com a fotografia nasce aí, com 8, 12 anos de idade mais ou menos. Então estou na profissão mais ou menos uns 35, 38 anos de idade de profissão, né. Profissionalmente, eu assumi desde 2005, na verdade, a fotografia. Antes era mais hobby, né? Apesar de trabalhar com meu pai no estúdio dele, eu não tinha a fotografia como profissão, eu tinha mais como hobby. Então, eu sempre trabalhei muito com arte, sempre trabalhei fotografando artisticamente, né? E a profissão mesmo de fotógrafo eu assumo em 2005, né? Quando eu fui chamado para fazer um trabalho para o IBAMA, aqui no estado do Amapá, né? E desde então eu assumi a fotografia como minha principal profissão. Em 2006 eu fui convidado por um amigo meu, pelo Alexandre Brito, que é outro fotógrafo fantástico, a integrar um corpo de docência em uma faculdade que ensinava fotografia. Numa dessas disciplinas, né, dentro da faculdade, no curso de comunicação, era fotografia. Ele me chama para ser o auxiliar dele, né? Então o Alexandre dava aula teórica e a praticidade a gente dava junto dentro do estúdio. Então desde então a fotografia passou a ser o meu sustento, meu ganha-pão, e aí sim, aí eu me torno o profissional fotógrafo, né? Eu até então, como eu disse antes, até então só era mais por diversão, por hobby mesmo, né? E foto artística. Então, eu passo 13 anos da minha vida, 13 anos aqui no Amapá, dentro dessa instituição, ajudando a dar aula de fotografia para os nossos queridos jornalistas e publicitários, né? Então, é isso aí. A minha fotografia, ela é mais foto de natureza, né? Eu me considero mais um fotógrafo de natureza, né? Eu gosto mais de fotografar as paisagens, os nossos pássaros, nossos rios, as nossas matas, o nosso verde, né? A gente tem um cenário belíssimo aqui no Amapá, né, que é o verde. Com o advento da pandemia do Covid, nós fomos obrigados a ficar mais trancafiados em casa, né? E com isso eu fiquei da varanda de casa, fotografando, sem sair de casa, fotografar da varanda e tal, né? Quando foi em outubro, eu fui acometido pelo vírus, né? Então, mais trancado em casa ainda eu fiquei, né? Sem poder sair, sem poder me locomover. E aí eu comecei a fotografar as coisas que estavam ao meu redor, né? Eu peguei o celular e comecei a fotografar. Então eu interagia as sombras
com objeto real, a sombra projetada por aquele objeto na parede. Eu comecei a fotografar isso. E aí veio o apagão, né? Em pleno apagão, eu estava com Covid, né? E aí o apagão me deu essa possibilidade mais ainda, porque como nós não tínhamos luz, a partir das 7 horas da noite já escurece tudo, eu comecei a fotografar as sombras mesmo, né? A sombra projetada pela lua, a sombra projetada por alguma luz de carro, algum farol de carro que aparecia e projetava a sombra dos objetos na parede. Então foi daí que surgiu esse trabalho chamado fotografia, né? Que literalmente quer dizer escrita com a luz, né? Então a luz estava escrevendo na parede, a luz estava escrevendo através da sombra, ela escrevia na parede o objeto, ela transcrevia o objeto para a parede, né? Então foi daí que nasceu esse trabalho, fotografia, que vocês estão tendo a oportunidade de ver agora, né? Eu cheguei a publicar alguns trabalhos desses, algumas fotos dessa, nas minhas redes sociais, né? E as pessoas gostaram bastante, teve bastante interação e foi bem legal a receptividade para esse tipo de trabalho, né? E foi tudo feito com o celular, né? Todo com o celular, porque como estava bem ao meu redor, estava tudo muito ali próximo de mim, né? E aí eu não usei câmera, não usei nada, eu usei apenas a câmera do celular, né? No modo manual, ajustei para o que eu queria e tudo, né? E fiz as fotos, que é esse trabalho que vocês estão vendo agora, fotografia. É isso. Obrigado.